Eu já vou falar, tá, gente, daqui a pouquinho sobre a história do impeachment do Casares, mas eu quero aproveitar, evidentemente, o seu conhecimento. A gente já vai falar também do Corinthians, tá? A Bibi Molina vai chegar. Monique, alguma novidade nas últimas horas com relação à negociação do Paquetá com o Flamengo? Essa história de que o West Ham até libera, mas só depois de terminar a Premier, no meio do ano e tal. O que é que tivemos aí nas últimas horas? Tava brincando com isso do dia D, porque o torcedor do Flamengo também tá achando que hoje é o dia D, né? Porque se fala muito que hoje vai ter uma reunião do Flamengo com o West Ham, então tá todo mundo imaginando que hoje é o dia D também para o Paquetá se resolver e quem sabe o Flamengo poder anunciar o jogador. A situação das últimas horas foi a seguinte, André. Depois que o Paquetá informou ao West Ham e à comissão técnica que ele quer seguir para o Flamengo, que ele não quer ficar, que ele não quer a proposta de outro time inglês, o West Ham sinalizou para o Flamengo que aceitaria conversar pelos valores em que o Flamengo pode chegar ou quer chegar, que é ali na casa de 40 milhões de euros, mas desde que o Flamengo aceitasse comprar o Paquetá agora, mas emprestá-lo até o fim da temporada da Premier League, que é no dia 24 de maio. Esse não é um formato que agrada ao Flamengo e que, na prática, né, não faz sentido nem para o Lucas Paquetá. Mas o Flamengo entendeu essa sinalização como um movimento do West Ham de já flexibilizar a parte financeira, que antes era um entrave absurdo. A gente começou, né, a noticiar isso falando em 70 milhões de euros, 60 milhões de euros, e que essa sinalização do West Ham foi já uma flexibilização da parte financeira. Então, o Flamengo entendeu essa mensagem como assim, olha, estamos perto de chegar a um acordo financeiro com eles, acho que chegamos ali num acordo pelo valor. Só que essa condição é uma condição que não agrada o Flamengo e que ninguém sabe se vai ser fácil de desenrolar para tirar essa ideia da cabeça do West Ham. Então, a expectativa é que numa conversa hoje, né, num papo direto, as coisas se desenrolem para que o Flamengo consiga definitivamente fechar com o Paquetá num modelo que seja ele vindo agora. Não é uma proposta no papel, né, mas dá pra gente dizer que o West Ham propôs uma ideia para o Flamengo e está esperando uma contraproposta ou uma resposta do Flamengo. Isso aconteceria nessa conversa que está prevista para hoje. Ninguém sabe o horário. Consultei pessoas de ambos os lados, ninguém sabia dizer o misterioso horário dessa conversa, então vamos aguardar ao longo dessa sexta-feira. Ansiedade também para o torcedor rubro-negro, que está na expectativa aí por boas novas de Lucas Paquetá. A gente vai ter o lado inglês daqui a pouquinho. O Fred Caldeira vai conversar com a gente também, numa dessas, né? Lá na Inglaterra, como o dia já tá um pouquinho mais pra frente, né? O Fred vem do futuro e conta pra gente como é que tá a situação. Moniquinha, te vejo domingo. Obrigado pela presença e bom trabalho lá hoje, viu, Moniquinha? Obrigada. Domingo tamo junto. Eu vou começar já a fazer que nem minha avó dizia, desenho o sol ali, joga um negocinho dentro, que não pode chover no domingo. Assim, ó, eu não tenho essa animação não, viu, Monique? Porque a previsão pro final de semana tá bem complicada, Nesse momento tá sol. Dali a Agora pouco... que a gente não precisa pra nada, né? Tá sol. Beijo, Moniquinha! Beijo, bom programa pra vocês. Muito obrigado, receba os aplausos do nosso auditório. 9h29. A gente vai voltar para falar do Paquetá com o Fredinho. E vamos falar de outras situações com ele também. Vamos falar do Corinthians já com a Bibi Molina. Mas eu queria falar rapidamente da votação do impeachment hoje, né? Gente, processo de impeachment é um processo político. É político, politicagem. Se o ambiente político favorece, irmão, pode ter qualquer situação lá que politicamente nem abre votação para impeachment, segura, tal. E quando politicamente a situação é muito delicada, qualquer coisinha vira motivo para impeachment. Então, muito menos sobre o que ocasionou a abertura de votação e tal, é sobre sustentação política. Político, é politicagem. E politicamente, a gente tá vendo aí nos bastidores, estamos lendo, ouvindo falar que a situação do Casares está
cada dia mais complicada. A cada minuto que passa fica mais complicado. Inclusive com o processo de votação que por enquanto está valendo, que é uma votação híbrida. Mas por que, André, que faz tanta diferença? Tem a razão óbvia, que é a presença física lá para votar. Então é uma sexta-feira, à noite, com tempestade em São Paulo, período de férias, um monte de gente viajando. Muitos conselheiros do São Paulo são idosos e de outros clubes e tal, que, pô, pra sair de casa numa sexta-feira... Cara, sexta-feira em São Paulo é uma loucura. Com chuva, pior ainda. Então essa é, obviamente, um impacto direto de você poder permitir a votação híbrida. E a outra é a tranquilidade que o camarada vai ter para votar. Você não precisa ir lá fisicamente e passar na frente dos caras que estão defendendo um lado, defendendo o outro. E claro que lá dentro do clube vai ter muito mais situação do que oposição e tal. Então, quando você vota de uma maneira reservada, pode votar com mais tranquilidade, se imagina que a oposição tenha mais força. Uma coisa é você ir lá votar contra quem tá no poder. Porque tem essa também, cara. A gente vê por aí. Os caras, quando vão votar, na frente do bacana lá que tá sendo julgado, o cara, mas então, não, tamo junto, irmão. Vai que ele fica, né? Vai que ele fica. Vai que não tiram ele. E aí? Então, não, tudo bem e tal. De casa, o cara fica mais tranquilo pra... Não, tem que sair fora mesmo. Então, a situação que a gente tá analisando de fora é que a situação do Casares é muito delicada. Muito delicada. E essa derrota na justiça para a votação híbrida prejudicou ainda mais a situação dele. E veja, estou falando da parte política, porque a votação é algo político. Não estou falando da história que está nas páginas policiais, né? Porque aí é uma outra parada. 9h32. E que ele também tá bem enroscado pelo que a gente tá vendo, né? Bem enroscado. Olha aqui, ó. Domingo tem clássico. Domingo tem clássico contra o Corinthians.